que a gente vai estar aí hoje fazendo uma atividade. Eu espero que vocês já separem caneta e papel, vão precisar da caneta e do papel, para que vocês possam acompanhar comigo aqui essa atividade. Atividade super importante, porque a gente já está aí com praticamente 2 meses, né, de curso, 2 meses e meio, então muita coisa já aconteceu, e é importante que a gente entenda, principalmente, onde vocês estão nos estudos, que tipo de evolução vocês conquistaram, aonde vocês precisam melhorar, e essa atividade aqui vai ajudar a criar uma consciência e ter uma clareza maior de onde a gente estava e de onde a gente chegou, tá? Então é o seguinte, eu vou deixar para o final a gente parar para fazer as perguntas e respostas, ok? Mas nesse começo, então, a gente vai seguir direto para a atividade. Fechado assim? Muito bem. Patrícia, seja bem-vinda. Boa noite. Gente, papel e caneta na mão, percebendo o crescimento nos estudos. Olha só. A gente vai fazer o seguinte. Essa atividade está dividida em 3 fases, tá? Então, serão 3 fases. E a primeira fase que eu quero que vocês comecem a preencher, basicamente a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma avaliação do passado de vocês, tá? Então é uma avaliação do passado. Como que a gente vai fazer essa avaliação, Roberto? Ela é totalmente individual, vocês estão me escutando e vão estar adotando as minhas orientações. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar ao começo dos seus estudos. Então, isso aqui é super individual e super pessoal mesmo. Então, eu quero que você imagine você estudando há X meses atrás. Há X meses atrás. Como era o seu estudo há X meses atrás? Roberto, quanto tempo? 1 ano? 2 anos? 6 meses, 3 meses, como eu disse, gente, é absolutamente individual. Você pode fazer isso da maneira que você quiser. Normalmente eu peço para o aluno voltar pelo menos uns 3 meses, talvez 6 meses, né? Para que você possa ter aí um passado mais recente, para que você faça essa avaliação com dados mais assertivos, tá? Então, imagine os seus estudos há 3, por exemplo, 3 meses atrás. Roberto, eu quero voltar 6 meses, tudo bem. Quero voltar 1 ano, tá tudo bem, tá? Então, pensa assim, dá uma nota, vocês vão dar uma nota, eu vou ler uma série de critérios, e você vai, dentro desses X meses atrás, se autoavaliar, tudo bem? Então a primeira coisa é, todo mundo já definiu um tempo no passado, em que você vai estar sempre pensando como era, tudo bem? Todo mundo, levanta a mão quem já entendeu essa parte. Tá? Então 3 meses, 6 meses, pouco importa, você escolhe. Então, eu estou me avaliando há 3 meses atrás, Roberto. Ótimo. Então, se a gente está em junho, 11 de junho, as suas respostas estão se reportando a maio, abril, março. 11 de março, como eram os meus estudos. Tudo que você for responder vai estar sendo avaliado nesse período temporal. E aí, vocês vão dar uma nota de 0 a 10 para os critérios que eu vou ler. De 0 a 10 para os critérios que eu vou ler. O que é 0? O que é 0? 0 é quando você não sabia nada a respeito desse critério. É um 0. Então, tipo, sei lá. Eu não sabia ler lei seca. É um 0. É um 0. Eu sabia mais ou menos. É um 5. É um 5, tá? Eu sabia muito. É um 10. Então, um 10 vai ser sabia de tudo a respeito disso. Sabia de tudo. Tudo bem? Então, repetindo, estamos na primeira fase, percebendo o crescimento dos estudos, a gente está fazendo a avaliação do passado, eu preciso que vocês se reportem a X meses para trás, pode ser 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses, isso é pessoal, tá? Onde vocês vão estar sendo autoavaliados, em que vocês vão dar uma nota, entre 0 e 10, para alguns critérios que a gente vai falar aqui. Sendo 0, Roberto, eu não sabia de nada a respeito disso, né? Totalmente perdido, eu não sabia fazer, não entendia, nem a importância, nem sabia que existia, é um 0. E 10, não, já estava fazendo tudo, sabia tudo a respeito desse assunto. E depois que vocês se avaliarem entre 0 e 10, vocês vão escrever uma frase. Escreva uma justificativa, uma frase sobre o item, explicando a sua nota. Explicando
a nota que você se deu, explicando sua nota. Ah, eu dei um 0 para mim sobre isso, porque para mim era isso, era assim, assim, assado. Ou eu dei um 10 para mim, porque eu fazia isso, eu já entendia isso. Tudo bem? Ok? Super simples, então. Prontos? Vamos começar, então, de 0 a 10, qual a nota você dá para a sua organização? Qual a nota você dá para a sua organização com os estudos há tantos meses atrás e por quê? Primeiro critério, então, 0 a 10, uma nota. E escreve uma frase simples, tá? Não é uma redação, não. É só algo, por isso, eu me dei tal nota por isso. Pronto. Simples, rápido e objetivo. Organização dos meus estudos. Como é que eu me organizava, não me organizava, eu sempre fui muito organizado, não sei. Aí é cada um com cada um. Segundo, planejamento. Planejamento. De 0 a 10, qual a nota eu me dou para o meu planejamento há tantos meses atrás? Eu tinha um planejamento, eu não tinha um planejamento, eu tinha um planejamento mais ou menos, eu seguia algumas coisas, não seguia outras, o negócio era meio bagunçado, tá tudo bem. A gente está avaliando o seu passado. Como que era o seu planejamento com seus estudos de 0 a 10 e uma frase ao lado. Terceiro critério, metodologia. De 0 a 10, como era a sua metodologia de estudos? Você tinha um método, seguia, fazia, não fazia, enfim. Metodologia, você tinha um passo a passo para estudar? Como era o seu mundo, né? O que você fazia na hora de estudar? Eu me dei nota X porque eu pelo menos fazia isso, mas não fazia isso, fazia aquilo. Avaliação do passado. Metodologia. Quarto critério de autoavaliação, e isso é uma palavrinha que, se eu tivesse falado para vocês até antes do curso, é engraçado, né? Às vezes a gente fica assim, nossa, a nossa, digamos, entre aspas, ignorância por não saber algo que existe, ela se torna um aliado ou um inimigo. Porque se eu falo para vocês assim, avalie a sua clareza há X meses atrás, qual nota você se daria se você não soubesse o que é clareza em termos de estudo, né? E eu acho que hoje aqui todo mundo sabe, né? Eu acho que todo mundo hoje sabe aqui, né? Não me desapontem, hein? Quem não falar mais dessa palavrinha clareza que para mim, né? Inclusive ontem, fazendo um estudo de caso com a Camila, foi uma das coisas que ela mais bateu em cima. Roberto, agora eu tenho um caminho iluminado, passei, vou para outros concursos, mas principalmente, ela repetiu 3 ou 4 vezes essa palavra durante a nossa entrevista, lá, a gravação da entrevista. Depois eu vou colocar na área de alunos, vocês vão poder acompanhar também. Mas clareza. Eu tinha clareza, eu sabia o que eu estava fazendo, qual era a nota que eu me dou, né, há tantos meses atrás. Tudo bem? Mais uma. Como é o seu emocional? Opa, esse aqui é bom, hein? Essa é uma boa. Como é que estava o seu emocional em termos de estudo há X meses atrás? E por que você se dá essa nota de 0 a 10? Então, há 3 meses atrás, eu acho que eu tinha uma nota X. Lembrando que aqui, né, a nota do emocional é quanto mais alto, mais controle a gente está falando. Quanto mais baixo, menos controle. Tudo bem? Então, se você já é uma pessoa muito segura, tranquila na hora de fazer uma prova, opa, mais alto, tudo bem. Um 8, um 9 é uma boa nota. De repente, se você sempre sofreu muito com isso, eu acho que é um dos critérios, de algumas coisas que a gente precisa trabalhar, né, que a gente sempre está buscando falar a respeito no curso, você pode dar uma nota mais baixa e tá tudo bem. E bota do lado por quê. Então já foi 1, 2, 3, 4, 5, mais uma. Gente, está todo mundo comigo aqui no Emocional? Quem está aqui já, levanta a mão, só para eu entender que está todo mundo na mesma página. Ótimo, excelente. Todos juntos, muito bom. Vamos para mais uma aqui. Essa aqui é boa também, hein? Disciplina com os estudos. Ó. Disciplina com estudos de 0 a 10. Como eu estava lá atrás em relação à minha disciplina? Como eu estava lá atrás em relação à minha disciplina de 0 a 10? Como eu estava com a minha disciplina e por quê? Por que eu me dei essa nota? Um sétimo critério,
Concentração. Como estava a sua concentração no momento de estudar? O seu foco, que nota você se dava lá, como é que era, né? E como que você entende por que tem que ser essa nota, explica para você mesmo por que você deu essa nota. Concentração de 0 a 10 também. E a o oitavo e último critério, sua confiança de 0 a 10, confiança no que você está estudando, da forma que você está estudando, 0 a 10, por que que eu me dou essa nota? Quando vocês terminarem, cada um for terminando, vai botando aqui no chat, só para eu ter certeza que a gente está na mesma página do bate-papo. Manu terminou, Ana terminou, Vini terminou, Andressa terminou. Ótimo. Então, tá bom. Já que a gente já terminou essa primeira fase, acho que todo mundo, né? É o seguinte, agora eu gostaria de escutar um pouquinho vocês. Escutar um pouquinho vocês. Quem gostaria de compartilhar a nota que deu na organização e por quê? Veja, a gente só está falando do passado, tá? Só de lá de trás. A minha nota foi 5, porque eu tentava estudar tudo de tudo. Porque tentava estudar tudo de tudo. Muito bem. Todas as matérias, todos os assuntos. E aí, como é que você se sentia quando você tentava estudar tudo de tudo? Como era isso? Você pegava todas as matérias ao mesmo tempo? Como é que era? Explica um pouquinho. Tentava encaixar todas no meu cronograma de estudos, mas terminava que não dava muito certo. Aí eu ficava realmente desnorteada, porque aí, ora eu priorizava só a administrativa, e ora eu tentava colocar metade, pelo menos. Uhum. E meio que isso bagunçava, eu não conseguia ter uma clareza. Ótimo. Sobre o que é que eu estava fazendo. A tal da clareza já começou aqui, né? Eu vou marcar um xizinho para cada clareza que a gente citar aqui, então já inaugurou a palavrinha, que eu acho que eu vou trocar o nome do método, vai ser método 3.1, método da clareza. Mas beleza, organização, estudar tudo de tudo, né? Um pouco confuso ali, você está dizendo... Isso, muito. Eu me dou a nota 5, porque eu tentava fazer tudo, encaixava, não tinha uma clareza do que eu estava fazendo. Fantástico. Obrigado, show de bola. Compartilha com a gente, Patrícia, qual foi a nota que você se deu para o planejamento? Nossa, eu me dei 3. 3? Eu tentava só fazer um cronograma, tentava seguir o cronograma e achava que a quantidade de horas era mais importante do que a concentração, do que o que eu realmente estava aprendendo. E o planejamento se baseava nisso, só. Não estava tentava separar as matérias. Então, esse seu cronograma que você fazia, ele levava em consideração mais a quantidade de horas do que o aprendizado em si, que você falou? Foi. Eu totalmente ignorava o edital, estudar edital, ou buscar ver quais eram os tópicos mais cobrados, coisas mais recentes, assim, ignorava tudo isso. Então, montava um cronograma e... Fantástico, fantástico. E eu acho que isso tudo que você falou faz parte de um plano, né? Quando a gente fala de planejamento, a gente não está falando só de horário, né? Ah, quantas horas eu vou estudar? Isso é em cima do lance. Entender quais assuntos são mais importantes, por que priorizar mais, por que ler o edital, melhor, acho que é uma atividade obrigatória para qualquer concurseira, ler o edital, porque é o manual do concurso, né? Entender para poder traçar uma estratégia. O que é um plano? Veja, vamos lá. Acho que a maioria aqui deve me seguir no Instagram e eu estou sempre falando sobre isso porque eu quero cada vez mais falar sobre esse meu plano, né? Porque eu estou montando esse plano, já que eu tenho uma meta no final do ano que é conseguir correr uma meia maratona, 21 quilômetros. Então, quem está lá e vocês vão me ouvir falar muito sobre isso, eu tenho um plano, mas eu só tenho um plano porque eu estou assessorado por um coach e ele passou um plano para mim. E ele falou para mim, Roberto, primeiro você vai fazer treinos assim, depois você vai fazer treinos de tiro, depois você vai fazer treinos intervalados, vamos fazer treinos mais longos, treinos de intensidade, treino de volume. Isso é um plano, concorda comigo? É quando você começa a traçar uma estratégia para alcançar o resultado. Então, tudo que você falou, Patrícia, diz respeito a um plano. Plano, as pessoas acham que se resume a horário e horas, né? Quantidade de horas, como você bem falou
eu imagino que essa nota vai melhorar. Mas obrigado. Então, você quer acrescentar mais alguma coisa em relação a como você se planejava? Não, era isso mesmo, não tinha muito planejamento. Tá bom, então. Show de bola. Obrigado. Grande Vini, tudo bom, meu velho? Qual foi a nota que você se deu em relação à metodologia e por quê? Cara, eu dei 3. 3 também? Foi. Por que foram 3, Vini? Cara, porque não tinha metodologia, sabe? Eu estudo muito pelo material do Estratégia. Uhum. Aí eu eu estudava conforme as aulas deles iam passando, entendeu? A aula via aqueles exercícios e pronto. Não via edital, não via nada. Então eu comia todo o PDF lá sem nem saber se aquilo ia cair na prova. Eu achava que tudo iria cair, entendeu? Não tinha uma metodologia. E eu não estipulava muito horas de estudo. Eu estipulava, tipo, aquela aula, passar para outra aula e passar para outra aula e pronto. Não era uma coisa planejada de nenhuma forma, não tinha metodologia alguma. A metodologia era terminar a aula e pronto. Perfeito. Então, o seu método era pegar as aulas, os PDFs, estudar, fazer questões e ir para a próxima aula, ir para a próxima aula, ir para a próxima aula, para vencer as aulas, terminar, digamos assim, voltar as aulas, é isso? Era isso. Tá. Existia um passo a passo, Vini? Você tinha uma forma de usar essas aulas, né, e as questões? Você tinha uma sequência de, digamos, atos que você fazia? Ou foi como você falou, Roberto, eu pegava um PDF, lia, estudava, depois fazia questões e ia para o próximo. Era isso? Era praticamente isso. Eu deixava para revisar. Eu estudava as aulas no meio da semana, só li, fazia os exercícios e passava para a seguinte. E no final de semana eu ia revisar elas, entendeu? Tá. Aí estudava coisa de 3 matérias por dia, 3, 4. E Certo. dia A e B, entendeu? Certo. Um dia A, um dia B, um dia A e um dia B, e no final de semana eu revisava. Pronto, perfeito. Mais alguém aqui estudava que nem o Vini, mais ou menos? Levanta a mão. 1, 2, 3. 3, 4 pessoas. Então, teu método não estava tão ruim assim, cara. Porque tem um monte de gente que estava fazendo a mesma coisa que você, meu irmão. Né? Então, tá tranquilo. E não deixa de ser um método, né? Talvez não seja o mais eficiente, o melhor e o que consegue criar mais aprendizado, mas você tinha ali a sua maneira de estudar e tá tudo bem. Cara, obrigado. Quer acrescentar mais alguma coisa em relação à sua nota? Não, agora eu tenho uma metodologia, isso me conforta. Clareza. Quem é que vai dar uma nota para clareza? Denise. Vamos lá, tua nota. Minha nota para clareza foi 0. 0? Uau! Por que 0? Não tinha um norte. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque eu mudei de área, né? Então, eu fiquei assim, e agora? Vou para onde? O que é que eu faço? O que é que eu estudo? Como é que eu começo? Entendeu? Então, foi tudo muito tumultuado para mim. Por onde começo? Na verdade, a frase que eu botei foi assim, não tinha um norte. Tá bom, então deixa eu mudar aqui. A frase, a nota é sua, a frase tem que ser sua também, né? Você não tinha um norte. E como é que era os estudos? Você já estudava? Você tentou estudar? Chegou a começar? Ou... Não, eu já estudava, né? Aí, como eu falei, eu parei 2 anos. Aí eu voltei, fiquei estudando com um amigo meu, sabe? Muito bom, por sinal. Só que eu, assim, meu Deus, só que ele era muito acima da média. Muito acima da média de inteligente para mim. Então, eu não estava conseguindo acompanhar, entendeu? E aí eu disse, não, eu vou começar, então eu vou tentar achar um curso. Aí foi quando eu fui para o PP. Aí eu comecei a acompanhar o PP, mas sem aquela... Onde eu vou chegar? Onde eu vou chegar com isso? Eu não sabia, entendeu? Tipo Vini, assim, fazia as aulas e... Não, eu lia o material e fazia os exercícios. Pronto, somente. Revisão era pouquíssima. Mas eu não sabia aonde chegar, entendeu? Nossa, e eu acho que clareza é isso, né, Denise? É saber onde eu quero chegar. Saber qual é o meu próximo passo. Saber onde eu vou estar daqui a 1, 2, 3, né? Então, eu acho que isso literalmente a palavra fala por si, mas é mais ou menos como
e olha isso que você está falando, né? Não é a primeira vez que a gente escuta, mas e a gente vai fazer o hoje, né? Mas eu acho que é importante essa ideia de que, nossa, se a gente começa a entender que eu tenho 20 metros para caminhar, você já começa a imaginar os próximos 20, depois os próximos 100, depois os próximos 80. Então, a clareza, para mim, é resumida a isso, né? É ter um caminho, né? É ter um norte, é ter uma ideia do que eu estou fazendo e de onde eu estou, para onde eu estou indo, né? E aí você ganhou o norte hoje, então. Hoje você tem o norte. Então, eu tenho norte porque quando eu comecei a fazer a planilha, que fiz a minha planilha de estudos horário de 15, né? Aquela de 15 dias, 5 numa semana e 5 na outra. Aí o que é que ocorria? Quando chegava em trabalho, processo de trabalho previdenciário, eu pulava. Eu não estudava, porque eu dizia, eu já sei, vou pular. Entendeu? Então, assim... Peraí, segura, Denise, aí, segura, pra gente não antecipar. Mas mais alguém gostava de pular as matérias, principalmente as matérias que não gostava de estudar, levanta a mão quem também, essa aqui eu não vou estudar porque eu não gosto. Aí, não, no meu caso era o contrário, porque eu sabia, entendeu? Ah, desculpa, então era um... E tinha alguém aqui que pulava a matéria porque você já sabia também, além da Denise? Só pra eu entender. Nossa, olha aí, a Manu também. Que interessante isso, né? Tá bom, então. Segura um pouquinho e a gente volta. Eu meio que subestimava. Eu dizia, não vou estudar isso não. Na véspera eu dou uma lida no material, na lei seca, porque eu já sei, entendeu? Entendi, perfeito. Mas não é o método, isso não é o resultado. Eu acho que o teu teste de nivelamento deve ter revelado outras coisas, né? Ou não? Não, assim, meu teste de nivelamento eu fiquei com mais de 80% nessas 3, entendeu? Nessas 3? Mas eu notei que quando eu fui, por exemplo, eu fui fazer a PGM aqui, Paraíba, né? De João Pessoa. Aí o que é que ocorre? Na PGM de João Pessoa, eu notei que eu tive dificuldade na prova de trabalho, processo de trabalho. Eu errei, besteira, que eu sabia, entendeu? Por falta de revisão, entendeu? Interessante. Então, assim, eu subestimava, que eu não posso subestimar. Então, quando chega nelas, na quinzena que chega essas matérias, eu cumpro a meta. Eu estudo essas matérias. Show, massa. Muito bom, muito bom. E isso também tem a ver com clareza, né? Isso também é clareza. Clareza não é só o próximo passo. É clareza entender também o que a gente estava fazendo de errado, o que a gente precisava mudar. Até porque... que a gente precisava ter. No meu caso, a particularidade dessas matérias, qual é? É porque... Quando é um enfoque para a fazenda pública, eu não tinha esse enfoque, entendeu? Sim. Então, em trabalho, processo de trabalho e previdenciário, eu não tinha enfoque para a fazenda pública. Eu sabia da matéria, mas não com aquele enfoque. Sabia da parte geral, mas sem direcionar para o seu cargo. Entendi. Perfeito. Muito bom, Denise. Valeu. Show de bola. Obrigado. Nada, obrigada. Vamos aqui mais um. Quem quer fazer o emocional? Levanta a mão. A Cássida ali, a Cássida já... Fala, Cássida, boa noite. Boa noite. Dá para ouvir? Bom, tá sim, estamos aqui. Também estou na cabine de estudos, né? Vim aqui Olha aí, mais uma guerreira, parabéns, eu tenho que honrar vocês, né? Deixaram de estudar para estar aí com a gente, muito bom, valeu. Emocional, eu dou 0. 0 mesmo. 0? Eu sou muito ansiosa, tenho medo de tudo, então o medo me deixa muito desmotivada. Por exemplo, o emocional liga à metodologia que Vinícius falou, porque eu tinha metodologia de estudar e após aquele estudo eu ficava insegura. Por exemplo, eu revisava... eu posso falar rapidinho como é que eu estudava? Claro, sim. Era assim, eu pegava a matéria para estudar. Antes de começar a estudar a matéria, eu resolvia 15 questões, sem estudar. Aí resolvia, e aí depois eu já pegava o material, estudava o material. Já ia com o material, sabendo como a questão ia cobrar, mais ou menos. Aí fazia meus resumos escritos, né? Perdi um tempo escrevendo e tal. E... no outro dia, eu fazia revisão 24 horas, depois eu respondia mais 50 questões, 100 questões daquele assunto, para depois iniciar outra matéria. E vamos supor que eu estudei hoje constitucional, e eu tinha um cronograma muito longo. Eu estudava 8, 9 matérias, assim, tudo muito louco. E eu só estudo à noite, então não acabava não rendendo. E aí, eu estudei constitucional hoje, quando eu estudasse constitucional segunda-feira, eu revisava toda a matéria
matéria de constitucional para depois começar a constitucional de novo. Então, quando eu começava a constitucional, o novo assunto, sobrava aquele tempo pequeno, muito pequenininho. Então, eu acabei não rendendo, entendeu? Eu nunca avancei assim demais em constitucional. Eu estou avançando, eu não posso falar agora, né, como é que está, né? Mas eu percebo que há uma diferença. E o emocional, então eu ficava com medo, insegura. Nunca senti segurança. Nunca achei que eu fosse ter a capacidade de passar. Porque acabava esquecendo, acumulava tudo e ficava aquela confusão. Então, Cássia, então, deixa eu só alinhar, então. Pelo que você está dizendo, o seu emocional ele era afetado pela maneira como você encarava os estudos, no sentido de isso fazer também. um processo muito longo, Muito pegar longo. muitas matérias ao mesmo tempo e avançar pouco, e, digamos assim, ganhar terreno, mas de maneira muito espaçada dentro da disciplina. Isso? Aí aquilo ali te trazia uma ansiedade maior. Trazia ansiedade, até porque eu estudo aqui na cabine, né? Então, Aham. aqui na cabine tem uma galera, assim, já saiu para delegado, uma analista. O pessoal começaram a passar e eu estou aqui ainda. Eu estou Ó, tendo vem 4 dando anos aqui, risada, vem dando risada. eu estou fazendo Mas, ó, aniversário. mas aí, ó, aí eu vou chegar para vocês todos e falar assim, uma coisa que eu estou sempre batendo na tecla. Eu, Roberto, não posso estar me comparando, né, com o maratonista que está lá no meu clube, o cara que já fez a meia e o cara está treinando para fazer 42. Eu não posso. Não façam isso. Porque isso é literalmente o que também vai puxar o teu emocional muito para baixo. Porque aí você fica o quê? Pensando que aquela pessoa ela é mais merecedora do que você, melhor do que você. A gente se compara com quem aqui dentro do programa? Com quem que vocês estão começando a fazer um score, digamos assim, mas não é com a Andressa, com a Patrícia, com a Jaiane, com o Vini, com a Tatiana. Não é com... esse exercício é para trazer para vocês essa realidade. Eu não tenho que olhar para o lado. Eu tenho que olhar para mim. Para mim ontem, para mim hoje, já. Beleza, Casta? Então, Assim, é igual a mensagem que eu te mandei. Uhum. Você lembra que eu te mandei a mensagem ontem, né? Que ao ouvir as pessoas dizendo que concurso de juiz, né? Minha cunhada disse, né? O concurso de juiz é muito longo, não vale a pena, porque eu tenho uma prima que ela não trabalha, eu trabalho. E ela acha desleal Indira estudar, não trabalhar, só estudar até o dia todo, e eu trabalhar. Ela acha que Indira vai passar primeiro que eu. Que a Indira tem um dia todo, eu só tenho 5 horas para estudar. Aí é que tá, né? Aquela coisa das pessoas que relevam demais a quantidade de horas do que a qualidade dos estudos. Eu tenho já tive, inclusive, muitos alunos que tinham o dia inteiro para estudar e não rendiam. E alunos que precisaram começar a estudar, a trabalhar, galera, para poder aquela horinha que sobrava ali, ele começar a render. E aí, depois que eles começaram a trabalhar, eles começaram a render muito naquelas horas que eles tinham e foram aprovados. Como eu também já tive alunos ao contrário. Ó, essa semana que passou agora, o Igor não tá aí não, né? Mas essa semana que passou agora, o Igor, da turma 6, me mandou mensagem: Roberto, pedi demissão do meu emprego, agora eu só vou estudar. Como que ele chegou nessa decisão? Claro, ele fez o planejamento com a esposa dele, conversou a respeito, me mandou uma mensagem e falou, mas por que ele chegou nessa decisão? Não é o primeiro aluno nosso que toma essa decisão. Porque agora ele tem o quê? Confiança na aprovação dele, como ele nunca teve antes. E é um cara que também já vem, ó. Mas a gente vai falar mais sobre confiança já. Mas, ó, olha só, dois pontos, Cássia, que não é só para você, parece que eu tô falando só com você, mas eu tô falando com todo mundo, tá? Número 1, parem de se comparar com as pessoas do seu círculo, da sua cabine, ou da sua família, que passou, deixou de passar, isso e aquilo. Parem para olhar onde vocês estavam, que é o que a gente está fazendo. Vamos fazer já onde vocês estão e onde vocês querem chegar. É isso que vai levar vocês a serem aprovados. Não é olhando para o lado. Eu não vou correr meus 21 se eu ficar olhando para o cara que já está correndo 42. Beleza? Tá? Beleza. Show de bola, Cássia. Vamos lá. Obrigada. Lissandra, eu acho que eu ia passar essa bola aqui do emocional para você, mas você vai ficar com a disciplina. Qual foi a nota que você se deu na disciplina? 0. Por que 0? Nossa, gente, 0, 0, 0. Olha isso. Que interessante. Porque antes eu não colocava os meus estudos como prioridade. Boa, muito bom. Não era prioridade. E o que era? Como era o estudo?
era assim, eu tinha que resolver tudo, e aí, depois que tudo tivesse certo, aí o que sobrava era para estudar. No resumo, nunca. Perfeito. Mais alguém sofreu com essa situação? Muitas vezes demandam a Manu, a Patrícia, a Ana, demandas externas, né, gente? Às vezes é família, é marido, filho, amigos, concurseiros, parentes, primos, né? Vem de tudo nessa hora, né? E aí as pessoas simplesmente não respeitam o seu... Aí, ó, aí a gente tem que separar essa parte aqui. Foi excelente a sua avaliação, viu, Sandra? Porque a gente precisa separar isso aqui de duas maneiras, tudo bem? Vamos lá? Duas formas. Quando a gente é demandado pelos outros, tudo bem. Existem circunstâncias que a gente tem que estar ali disponível, família, questão de saúde e por aí vai. Mas você também não pode usar essa circunstância como uma muleta. Muleta, sabe muleta? Para deixar de estudar. E muitas vezes a gente se engana, achando que, não, mas eu não estou estudando porque o fulano está precisando de mim. Até que ponto você colocou um limite para o que ele precisa de você? Até que ponto você soube, né, priorizar os seus estudos? Porque aí, gente, ó, não vamos ser ingênuos, a gente não está lidando com um menino, aqui não tem nenhum adolescente, nenhuma criança, de achar que a gente se engana sem saber que está se enganando. Está enganando a quem? Né? Teu amigo te liga no meio da semana, vamos aí no shopping, escolher a roupa comigo, ou fazer não sei o quê, ou sei lá. Pro cinema, e parará. Cara, é seu horário de estudo, você não bateu sua meta, você vai dizer o quê? Ó, fulano, não dá, eu tenho que estudar, inventa qualquer coisa. Mas assim como ele estava inventando alguma coisa para tomar o seu tempo, você tem que dizer, não, esse tempo é o tempo dos meus estudos. É a prioridade na minha vida. Você não sabe o que essa pessoa quer para a vida dela. Você não sabe o que ele está buscando. Você não sabe nem se ele quer mudar de vida. De repente a vida dele está boa. Ou ele já passou, ou ele não passou, ou ele não se importa muito com o futuro profissional dele, como você está se importando. Então a gente tem que dividir isso de duas formas, tá? Duas circunstâncias. Aquelas que são inadiáveis e aquelas em que você está adiando. E quando você diz sim para o outro, você está dizendo não para você. Então aprendam a dizer não e colocar limites aonde as pessoas podem demandar de você. Alberto, mas as pessoas não entendem, né? Como é que eu faço isso? Cara, é muito simples. Eu acho que você tem que saber impor o seu limite e ter uma conversa franca com aquela pessoa. Ó, eu já tive muitos alunos, lembro claramente de uma aluna, e claro, a gente nunca cita nome nem nada, mas eu trago esses exemplos, né? Porque são situações assim, ela morava em outra cidade, a mãe dela solteira já, né? Viúva, na verdade, demandava muito dela, ligava muito para ela, né? Mãe, né? E ela nunca soube dizer não para a mãe. Claro, Roberto, por circunstâncias de gratidão, a minha mãe me deu tudo, me cuida de mim, parará. Mas a mãe dela estava sufocando ela, estava atrapalhando os estudos dela, ao ponto de ela não conseguir, né, se concentrar. Ela não tinha, né, uma prioridade nos estudos e toda demanda que surgia, ela sempre foi, digamos assim, entre aspas, forçada a dizer sim, a ceder. E quando a gente cede para os outros, diz sim para os outros, a gente está dizendo não para a gente. Tudo é um equilíbrio. Saibam usar isso a seu favor. Saibam também dizer não para dizer sim para você. Porque depois, quem fica com a consciência pesada porque não estudou? É a pessoa que conseguiu te levar para o shopping? Foi tua mãe que conseguiu passar uma hora com você no telefone? Ou foi você que ficou ali com aquela sensação de, já não estudei mesmo hoje, já está tudo errado, então vou deixar, vou perder o dia de hoje e amanhã eu tento recompensar. Quem já passou por isso aqui? Levanta a mão. Olha, praticamente 100%. Faz sentido isso, gente? Só para ter certeza que estão comigo, né? Lembrem-se disso. Dizer não para os outros é dizer sim para você. Não deixem de priorizar e tudo se resolve com uma boa conversa. Saibam impor o limite para as pessoas entenderem. Sabe o que acontece? No começo, vocês podem até ficar com medo de, nossa, mas então eu não vou ser chamado, eu vou ficar excluído daquela minha rodinha e etc. O que você quer? Você quer ser amigo daquela galera e continuar onde você está? Ou você quer passar no seu concurso e quem for amigo de verdade vai entender a sua decisão e vai estar ao seu lado, inclusive para comemorar a sua posse? Eu acho que é nesse momento que a gente começa a separar as pessoas que estão ao nosso redor. Que a gente começa a entender quem realmente quer o nosso bem e quem tá ali, né, tipo, não, eu gosto porque sempre quando eu ligo ela topa, né, ela faz as coisas comigo, aí eu não me sinto só. Cara, você se sente só,
Porque você não tem o que fazer, porque você não tem um objetivo, porque você fica inventando coisa toda semana, enquanto os outros estão perseguindo seus próprios objetivos, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, né, com o que a gente anda, com as pessoas que estão ao nosso redor. Saibam filtrar, e isso é jogo, né, de cintura que a gente vai aprendendo. Mas eu acho que o estudo mostra muito pra gente quem realmente está do nosso lado quando a gente busca priorizar uma coisa boa pra gente. A pessoa devia estar feliz com você, porque você está fazendo algo bom pra você. E aí, se ela começa a te olhar enviesado, não te chama mais, etc., pum, então agora eu estou descobrindo quem é aquela pessoa. Fiquem espertos para isso, tá bom? Vamos lá, concentração. Ana terminou o lanche já? Que bom que você está aqui com a gente. E aí, que nota que você se deu? 0. Muitos zeros. Zeros, né? Por que 0 para concentração? Porque eu tento fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu tenho 1000 esse coisas problema. ao mesmo tempo. Perfeito. 1000 coisas ao mesmo tempo. É. Isso era muitas matérias ao mesmo tempo, é isso? Não. 1000 coisas realmente. Eu até... Porque como eu já tinha conversado com você, né? Eu tinha uma organização há alguns anos atrás. Eu estudava bem organizada, tranquilo, tinha um método, tudo direitinho. E parei uns anos e voltei a estudar agora. Ou seja, para mim é como se eu tento me teletransportar para aquela época para tentar ter aquela animação de novo, certo? Boa. Só que eu tinha bem menos atribuições na época, né? E hoje eu tenho bem mais. Tá. Aí eu começo a estudar, hoje eu estou com apenas três disciplinas, tentando organizar minha planilha de uma maneira que eu me mantenha produtiva, mas eu penso em muitas coisas ao mesmo tempo. Eu estou estudando, aí eu tenho um WhatsApp, aí eu penso em alguma coisa do trabalho, aí eu tenho uma coisa para minha filha para resolver. E a minha concentração, eu tento manter um foco. Vai junto com esses pensamentos. Isso. É Perfeito. nesse sentido que a minha concentração era 0. Perfeito, entendi. A vida mudou, as circunstâncias, né, de você, na concurseira Ana, talvez de lá, como você falou, tinha muito menos atribuições, então tinha muito menos pensamentos também. Mas não é que a sua vida hoje tenha, talvez não quando a gente fala de atribuições, eu prefiro usar papéis, é a gente saber explorar os nossos e entender os nossos papéis. Você com certeza hoje tem mais papéis, é mãe, tem o seu trabalho, não sei se você já estava casada lá, mas tem seu papel de esposa, mas o seu papel de Ana concurseira está guardado aí, né? Ele não fugiu. O que você precisa fazer é só se reconectar com ele. Inclusive, eu lembro que você falou na última sessão que você já tinha sido aprovado e tal. Então, assim, é mais ou menos aquela situação, sabe? Quando a gente aprende a andar de bicicleta, a gente não perde aquilo. E é só uma questão de tempo até você encontrar essa Ana aí, eu tenho certeza. É meio por aí. Até na última sessão que a gente teve, eu tive que dar um passo atrás, porque eu percebi nela que eu estava estudando errado de novo. Eu estava estudando por PDF, uma matéria que eu tinha que estar só lendo lei seca por enquanto, e agora eu vou voltar a estudar dessa forma. Assim, é sempre um ajuste, né? Cada sessão que a gente faz, um depoimento de alguém, e vai ajustando. E eu estou meio que nessa fase, tentando priorizar. Inclusive, aconteceu uma coisa interessante, porque a gente aqui de João Pessoa, né? Não sei se o pessoal sabe, tem um amigo nosso aqui que também estuda, que tem um depoimento, eu acho, que é Jerônimo. Quem? E eu encontrei com o Jerônimo essa semana, pude conversar com ele, dizendo que estava fazendo as aulas do método e tal, e eu tive um feedback muito bom dele também, em relação à organização de estudo, né? E foi bem bacana, porque eu me senti mais motivada também, porque era uma pessoa que também estuda há muito tempo, e que está conseguindo aprovações, seguindo o método e tal. Foi bem legal. Massa. Jerônimo é um queridão, né? Tá aí também, já trilhando um excelente caminho, com muito resultado. Mas é isso, tá, Ana? Um passo de cada vez, como você falou, ajustes pequenos, paciência, porque, né, as coisas também, foi como eu falei, a gente toma as decisões de mudança. Mas, ao mesmo tempo, não é porque você tomou a decisão, tudo vai acontecer no outro dia. Claro, a gente precisa de um plano também para pôr em prática essas mudanças. A gente vai falar já sobre isso. Mas show de bola. Vamos para o último aqui, obrigado. Vamos para o último aqui. Aline? Oi, Aline. Oi. Tudo bom? Tudo, e aí? Tudo jóia. Que nota que você se deu para confiança lá atrás, Aline? Fui pegando um difícil aqui. Eu me dei 5.
5, show de bola. Por que 5? Mas era uma confiança disfarçada, assim, porque eu estudo há pouco tempo. Então, eu sempre estudei e quando eu tentava seguir algum plano, eu seguia por algum edital que estava aberto. Então, assim, eu meio que sonhava que seria possível, mas na hora que alguém me perguntasse assim mesmo, para valer, se eu acreditava mesmo, acho que no fundo, não. Eu meio que sonhava, assim, que talvez, quem sabe, seria possível, mas no fundo, não confiava muito, não. Você tem um perfil, então, daquele aluno ali de reta final. Saía um edital e aí você se animava, fazia um cursinho, se matriculava, ia com tudo, né? Exatamente. Com a confiança ali disfarçada, mas no fundo, quando via o resultado, meio que você já esperava, porque você sabia no fundo que ainda não estava pronta. Exatamente. Não era nenhuma frustração total, era tipo, eu sabia que ia ser esse o resultado mesmo. Show de bola, show de bola. Mas que bom que você desceu dessa, vamos chamar assim, dessa ilusão, tá com os pés hoje no chão e tá fazendo um caminho com certeza muito diferente do que foi.